Pois é, nós vamos continuar sobre o assunto CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Conosco o nosso convidado, doutor Saul. Bom, uma vez então concluído, dando prosseguimento aqui ao assunto CPI, trabalhos concluídos no Congresso Nacional. E isso depois também, claro, de uma votação, ou da votação aprovando, portanto, ali aquele relatório. Quer dizer, esse relatório, para que ele chegue aos próximos destinos, no caso, principalmente o Ministério Público, quer dizer, para ele sair do Congresso Nacional, ele precisa ser votado e aprovado. Mas ele pode também, de alguma forma, ser recusado pelo próprio parlamento, esse relatório? Isso é muito interessante também, Walter. Nós vimos no bloco anterior que comissão tem começo, meio e fim. Comissão começa de um jeito próprio, como previsto pela Constituição, assinatura de um texto, fato determinado e tempo certo para realizar seus trabalhos. Uma vez isso acontecendo, vida segue e ela vai ali exercer as suas prerrogativas, exercer as suas missões nos termos da Constituição, da legislação e dos regimentos Senado e Câmara. Muito bem, exerceu o trabalho e concluiu. Ela acabou, a CPI apresentou um relatório. Daí para frente, o que fazer com esse relatório? Nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho da votação. Em ambas possibilidades tem que ser votado. Então, isso vai ser submetido à própria comissão. A comissão tem seus membros, a comissão tem seus membros titulares, seus membros suplentes. A comissão tem presidente, no caso, Osmar Aziz. A comissão tem vice-presidente, Randolph. A comissão tem relator, senador Renan. Então, a comissão tem um corpo diretor e tem os seus membros. Está aqui o relatório, vamos para uma votação. Essa votação vai ter um resultado. Imaginemos que, olha, o resultado foi que, de fato, há aqui indícios de cometimento de crimes. 1, 2, 3, 4. Muito bem, essa é a conclusão. A comissão tem um relatório, votou o relatório e alcançou uma conclusão. A partir daí, o que fazer? Essa conclusão ela vai alimentar braços do sistema de justiça, do nosso aparato institucional, responsáveis por cobrar a punição e a responsabilização penal e civil desses indiciados, a partir dessa vez de um processo judicial. O juiz vai ter que receber a partir do Ministério Público para onde esse relatório é remetido. Receber da Advocacia Geral da União, por exemplo, ela pode ser acionada, dizer, olha, houve aqui dano à União. Eu, como sou da Advocacia Geral da União, uma carreira de Estado, preciso ir atrás do ponto de vista civil de reparações. A partir daí, isso vira denúncias que são recebidas no Poder Judiciário e aí o processo e tudo que gira em torno dele deixa de ter essa conotação jurídico-política e passa a ter a conotação jurídica. Esse é um caminho. Mas vamos imaginar que há um outro caminho. O relatório não encontra crime. É possível? É possível. E isso não pode ser, uma CPI ela não pode começar com punição certa, porque ela precisa ter ali um quê de imparcialidade. Eu vou apurar, ao final eu vou concluir. Pode, portanto, ter uma CPI que o resultado é entender que não houve violação à lei? Pode. Ou pode ter uma CPI cujo relator oferece um relatório, mas esse relatório é vencido. Ele fica vencido. Os outros colegas dizem, não houve. Você está dizendo que houve crime e tal, e não houve crime nenhum. É possível também. E isso não quer dizer, já concluindo, Walter, que então essa CPI não deu em nada. Não, pelo contrário. Essa CPI fez uma investigação rigorosa e ela é tão comprometida com a verdade, e esse deve ser o papel de qualquer tipo de investigação, que ela respeitou sua conclusão. Qual conclusão? Essas pessoas aqui, elas são inocentes, não há razão para fustigar a vida delas por meio de ações penais ou civis. Agora, para poder indiciar qualquer pessoa acusada de um delito, é preciso ter provas. Ou seja, mas uma CPI, ela pode pelo menos indicar uma possível prática de crime por um dos indiciados em que pese que não exista prova? Isso é que pode, o ambiente, tipo assim, pode acontecer, mas é certo se isso acontecer? Isso não é certo. A CPI ela está ali
presa às provas, ele precisa fazer um juízo criterioso. Nós mesmo na CPI, essa CPI sobre a qual nós estamos tomando como exemplo, que é a mais recente, a que está acontecendo, a CPI, vamos chamar assim, a CPI da Covid, vamos dar esse nome, veja que recentemente nós já tivemos um freio de arrumação, vamos chamar assim. Portanto, o relator ele diz, olha, eu estou imaginando em apontar o cometimento de crime X. Os próprios pares dizem, olha, se você fizer isso, e aí pegando seu exemplo, as provas não levam a essa conclusão que você está sugerindo. Se você fizer isso, lamentavelmente eu não vou acompanhá-lo. Eu não vou subscrever o seu relatório. Ou eu vou fazer um relatório paralelo e submeter aos pares, ou eu vou simplesmente desconsiderar o seu. Portanto, não faça isso. E aí ali o próprio ambiente político corrige o personagem que está, de alguma maneira, apresentando um relatório distante das provas. Isso pode acontecer no ambiente político. Suponhamos, portanto, que isso não aconteça, que os políticos não se interessem por essa correção, que haja um espírito de corpo nisso. Tudo bem, há uma imputação absolutamente despropositada, isso vai ser encaminhado ao Ministério Público, que vai receber e vai dizer, eu não vou embarcar nessa, eu preciso ter uma investigação consistente, e ali elimina aquela possibilidade e segue fiel ao que as provas indicam. O senhor falou no relatório paralelo. O que vem a ser esses relatórios paralelos dentro de uma CPI? Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, o relator, ele tem o papel, a função, a missão de apresentar a sua posição. Sim. E, a partir dali, os membros vão dizer se concordam ou se não concordam. Todavia, é possível que um dos membros diga, olha, eu vou oferecer à maioria uma proposta para que votem um outro relatório. Por exemplo, um relatório que seja do relator, mas que exclua esse ou esse ponto, ou que seja do relator e inclua esse ou esse ponto. E ali o relator vencido, portanto ele submeteu algo que os pares não subscreveram, é possível haver a partir dali uma outra proposta que é igualmente submetida aos pares e ali os pares, portanto, subscrevem, dando uma utilidade para a CPI. Até porque, Walter, teve algo em nosso bate-papo agradabilíssimo que nós nos esquecemos, mas isso consta da lei, isso consta dos regimentos internos. CPI, para você ver como é a coisa. Quando a CPI é criada, a CPI precisa indicar as despesas em que ela vai incorrer. CPI tem requisição de servidor público, CPI tem convocação de pessoas com custeio para ir, CPI tem despesas operacionais, tudo isso é recurso público. Então, às vezes, um outro relatório, que não do relator, mas que é subscrito pelos membros da CPI, salva a utilidade da CPI. É como se dissesse, isso tudo não pode resultar em nada por uma imprecisão técnica do relator, por um exagero do relator. Então vamos tentar aqui dar utilidade até aos recursos que foram envolvidos aqui para botar essa CPI de pé, oferecendo uma outra possibilidade de relatório. Isso também é possível. Agora, doutor Saul, quem passa a ter a responsabilidade constitucional deste relatório de uma CPI que é encaminhado para o Ministério Público? Mas, contudo, este mesmo relatório pode ser encaminhado para outras instituições, inclusive instituições internacionais. Afinal, quem detém realmente a responsabilidade final do relatório de uma CPI? Regra, Ministério Público. Isso é o tradicional, isso é o normal, isso é o natural. CPI concluiu, está aqui as imputações, isso é remetido ao Ministério Público, que vai analisar e, a partir daí, vai dar os encaminhamentos que entende necessários para a apuração daquelas responsabilidades. Trouxe no exemplo que dividi com você a Advocacia Geral da União, porque nesse caso, por exemplo, pode haver isso, pode haver assim, olha, houve mau uso do recurso público, houve um dano. A Advocacia Geral da União também pode, de alguma maneira, ser demandada a tomar determinada atitude. Mas a CPI, e o exemplo que você trouxe foi muito feliz, ela é um registro histórico, Walter. CPIs, elas trazem documentos e os relatórios dessas CPIs, eles trazem informações,
fatos, elementos probatórios, históricos, depoimentos que são históricos, têm um valor de registro histórico. Veja que nós passamos e ainda estamos passando uma pandemia. Eu assistia isso em filme, não imaginava que ia passar por algo parecido e de repente você perde um ente querido, você perde um amigo, você perde alguém e você passa a suportar os efeitos na pele dessa pandemia. A CPI traz também esse acervo histórico a respeito de como o governo administrou a gestão pública de combate à pandemia. Esse documento pode servir para embasar uma petição dirigida a cortes internacionais? Pode. O que não quer dizer que a Corte Internacional está vinculada ao relatório da CPI. A Corte Internacional está vinculada a nada. Mas as petições, as provocações, no momento que chegarem, a Corte Internacional vai dizer: mas isso que você está alegando com prova em quê? Aí você diz: olha, com prova no resultado de uma CPI. Avalie. Aí, a partir dali, pode uma Corte Internacional se persuadir a proferir uma decisão dentro do direito internacional, do contexto do direito internacional, a partir de elementos que foram produzidos por CPI. Mas isso não é a mesma coisa da atividade doméstica, por exemplo, do Ministério Público. São esferas distintas, mas ainda assim possíveis. A CPI, ela pode, de alguma forma, uma vez encerrada ali a sua missão, já que o relatório foi votado, vamos colocar dessa forma, aprovado, e pelo trâmite já chegou, portanto, no Ministério Público. As decisões do Ministério Público em torno justamente do resultado desta CPI, ou seja, as decisões do Ministério Público podem ser contestadas pelos membros da CPI, caso eles discordem de algo que o Ministério Público está ali a adotar? Isso tem resposta também, Walter. Aqui nós temos uma separação de instâncias. E assim o é porque a própria Constituição assim o quis. A Constituição entregou ao Ministério Público. Veja que nós falamos sobre as imunidades parlamentares, dizendo: olha, eu assisto excessos, você assiste excessos. Mas a dosagem desse excesso, ela nem sempre é trivial, porque há imunidade parlamentar. A Constituição deixa o parlamentar à vontade para fazer o papel dele. Sim. O mesmo se aplica ao Ministério Público. O Ministério Público tem a sua autonomia. O Ministério Público é o senhor da ação penal. O Ministério Público tem a sua independência funcional. O Ministério Público ele não está absolutamente amarrado àquilo o que a CPI fez. E vou lhe dar um exemplo. Veja que nós tivemos a CPI do chamado mensalão e antes da CPI concluir os seus trabalhos e remeter ao Ministério Público, o então Procurador-Geral da República se adiantou e ele próprio já ofereceu a denúncia no Supremo Tribunal Federal com outro acervo probatório. Então, as instâncias, elas são distintas. Uma vez chegou no Ministério Público, eventualmente o Ministério Público fez um outro juízo a respeito da questão, o Ministério Público requereu outras medidas que a CPI não requereu, o Ministério Público desprezou alguns elementos que a CPI trouxe, o Ministério Público teve uma perspectiva distinta da perspectiva da CPI. Há uma vinculação, o membro parlamentar pode questionar, recorrer, imputar, pedir uma correção? Não. Aqui as instâncias estão distintas. A comissão concluiu o seu trabalho, a comissão entregou o seu relatório. Daqui para frente, é preciso deixar o Ministério Público trabalhar. E segundo a Constituição, ele trabalha. Também nessa possibilidade, ele trabalha com autonomia. Agora, coincidentemente, hoje se discute bastante uma PEC, chamada de PEC da Vingança, onde esta PEC, de alguma forma, está contrariando a maioria dos membros do Ministério Público. Quer dizer, e chega justamente essa PEC quando o Ministério Público vai ter que decidir também sobre o resultado desta CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Como é que se houver essa coincidência? Eu acho que
enfim, se fizer parte do jogo político para eventualmente enquadrar o Ministério Público, para fazer o Ministério Público ser um Ministério Público mais dócil às autoridades, às pessoas que detêm poder, às pessoas que ocupam cargos, às pessoas que ocupam mandatos, isso é péssimo, não é bom. Eu acho, Walter, que nós não podemos tratar como tabu o aperfeiçoamento de instituições. Supremo Tribunal Federal é uma corte onde eu milito, é uma corte pela qual eu tenho a mais extraordinária deferência, o mais extraordinário respeito. Se eventualmente nós tivermos que discutir algum tipo de aperfeiçoamento institucional, isso não pode ser visto como tabu, como pânico. É assim mesmo. Isso também se aplica ao Ministério Público. Se o Ministério Público, em alguma medida, não consegue ter um comportamento correcional isento em relação aos seus membros, e essa é uma das queixas contra o Ministério Público, diz, olha, no Ministério Público, o procurador da República, o promotor de justiça faz o que quer e ninguém corrige. O Conselho Nacional do Ministério Público não o corrige, sendo que é da função do Conselho corrigi-lo. Isso veio a público e ficou com a queixa muito em aberto. Se a queixa é essa, eu acho que nós temos condição de tratar isso de uma maneira altiva e oferecer soluções. Agora, o que eu não posso subscrever é uma proposta, qualquer que seja ela, que represente o fim dos propósitos da instituição. Vamos reformular o Ministério do Meio Ambiente. Para dar a ele qual finalidade? A finalidade de destruir o meio ambiente. Vamos reformular o Ministério da Educação. Mas o que você vai mudar no Ministério da Educação? Agora nós vamos montar um Ministério da Educação que seja negligente com a educação. Isso não pode acontecer. Se a PEC está em curso e ela traz em seus dispositivos alterações tão contundentes a ponto de tirar, por exemplo, falamos agora há pouco, a autonomia do Ministério Público, então ela já está, inclusive, incorrendo em inconstitucionalidade, porque claramente o grande ativo da Constituição de 88 foi trazer um Ministério Público com grande dose de autonomia. Eu costumo comparar esse tipo de situação, Walter, e para concluir com um amigo, a seguinte hipótese o Instituto da Fila é um dos melhores institutos que o ser humano foi capaz de criar. Ele é melhor do que o do leilão, ele é melhor do que o da sorte, o da roleta russa. Ele é um instituto absolutamente meritório. Você chega, você aguarda, você será atendido. Se alguém fura a fila, o certo é corrigir essa pessoa. Não é acabar com o Instituto da Fila. O Instituto da Fila é meritório. Pensa a mesma coisa para o Ministério Público. E o povo, acompanhando tudo isso, o amadurece politicamente? O senhor responde daqui a pouquinho. Nós vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já.